E aí, queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós estamos aqui então para compartilhar uma reflexão que vai abençoar a sua vida, a vida de todas as pessoas que tiverem a possibilidade de acessar este vídeo. Então, já faço o meu pedido inicial para que você faça esse vídeo circular e chegar o mais longe possível, atingindo o maior número de pessoas possível, a fim de que nós possamos, com a palavra de Deus, abençoar a vida das pessoas, as suas famílias, e assim então estaremos cumprindo a missão que nós recebemos do Senhor Jesus, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho tem o poder para transformar a vida do homem. Afinal, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo chegou a declarar isso, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu gostaria de pedir, então, mais uma vez, a que você compartilhasse, você incentivasse outras pessoas a se inscreverem também neste canal. E, aliás, você já é inscrito nesse canal? Se já, muito obrigado. Continue aí deixando seu comentário, deixando o seu like aí, pode curtir também, porque isso nos ajuda para que essa mensagem possa chegar o mais longe possível, né? E você pode também incentivar as pessoas por quem você enviar ou para quem você enviar essa mensagem, para que elas façam o mesmo, tá bom? Bom, a reflexão que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, tomando por base o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Queridos, há um contexto aqui onde o Senhor Deus ele está repreendendo pastores. Pastores são estabelecidos por Deus. Pastores têm a função de apacentar, ou seja, cuidar do rebanho de Deus. As ovelhas do Senhor, que compõem o rebanho de Deus, são as pessoas que aceitaram Jesus, creram em Jesus e o têm como Senhor e Salvador de suas vidas. Os líderes dessas pessoas são os seus pastores. E pastor não é um chamado de si mesmo, onde alguém deseja pastorear, vai para uma faculdade, embora existam faculdades teológicas, e pela sua própria vontade, ela então estuda, se forma e diz, eu quero abrir uma igreja, eu quero dar início a uma denominação, e aí atrair pessoas a si. Não, ser pastor não é isso. Ser pastor é ser chamado por Deus. Ser pastor é ser escolhido por Deus, ungido por Deus para pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho do Senhor, isso é espiritualmente alimentar o rebanho de Deus e cuidar também das pessoas. Ser pastor não é o que algumas pessoas, em tom de piada, de muito mau gosto, inclusive, diz que é ter vida fácil, ganhando dinheiro às custas dos trabalhadores honestos. Não, ser pastor é algo honesto, é algo nobre, constituído e estabelecido por Deus. O grande problema é que existem maus pastores. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você é alguém que critica pastores, eu não sei qual é a sua profissão, mas se você é motorista, quantos maus motoristas você já viu? Se você é advogado, todos os advogados são justos de fato? Se você é empresário, você anda dignamente, mas quantos do seu ramo você conhece que não são honestos, que sonegam? Se você é político, né? Quantos políticos desonestos você conhece? Enfim, se você é um secretário, uma secretária, quantos você conhece que também não são honestos? Perceba, queridos, que em todos os ramos, em todas as profissões, parêntese aberto, pastor não é profissão, fecha parênteses, ser pastor é ser chamado por Deus, mas assim como existe costureira, padeiro, açougueiro, empresário, jogador de futebol, em todos os ramos da sociedade temos pessoas boas, honestas e temos pessoas maldosas, ruins, injustas. Infelizmente, nesse meio também existe isso. E é por esse motivo que o Senhor, lá no contexto de Ezequiel capítulo 34, ele
profere, através do profeta, uma palavra contra os pastores, ao qual ele está dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, por meio do profeta Ezequiel, Deus estava lembrando que o objetivo, a função do pastor era apacentar as ovelhas e não a si mesmo. Pastor é aquele que, de madrugada, se alguém precisa, ele vai. Mas aqui no contexto, não era o que estava acontecendo. Na verdade, o que estava acontecendo aqui era que as pessoas, esses pastores que Deus está denunciando, ao invés de cuidar das ovelhas, de zelar das ovelhas que não são do pastor, também são do Senhor, eles estavam olhando para os seus próprios interesses. Aí sim, eu vou fazer menção dos pastores que se aproveitam da fé das pessoas, dos pastores que se aproveitam da falta de instrução das pessoas, dos pastores que se aproveitam da boa vontade das pessoas. Enfim, são pilantras, né? Esses não são exemplos de pastores. Esses são pilantras. Isso é ser bandido, né? E não tem que pedir perdão pela palavra, não, porque a palavra é essa mesmo, né? O pastor não defrauda ninguém, né? Ele não está ali para extorquir o verdadeiro pastor, não. Por isso, nós temos que saber, né, qual é o fruto que a árvore está produzindo, porque pelo fruto a gente tem condição de saber como que a tal árvore é, tá certo? Perceba que Deus, ele também se indigna, né? Fica indignado, desgostoso com aqueles que agem dessa maneira, mas ainda que exista essa situação, o Senhor não desampara as suas ovelhas. E bendito seja Deus por isso, não é verdade? Depois que o Senhor exorta esses pastores, ele vai dizer lá em Ezequiel 34, versículo 11, assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Nos tempos em que vieram os problemas, em que vieram as tempestades da vida, em que essas ovelhas necessitaram de carinho, de cuidado, de orientação, e esses pastores não se mostraram presentes, Deus está revelando aqui, querido, que ele não vai deixar desamparado. Eu não sei qual é a sua experiência, vou chamar de religiosa, embora eu não goste muito de usar esse termo, mas para que você possa entender, eu não sei qual foi a sua experiência religiosa que apontou para algo desagradável com a instituição igreja e também com líderes cristãos ou líderes religiosos de uma forma em geral. A minha palavra a você é que você pare de olhar para esses líderes que são injustos, que são corruptos, que, como o texto bíblico diz, que apacentam a si mesmos. Pare de olhar para eles, porque os homens erram, os homens falham. Eu sei que nós somos seres humanos, tem aqueles que erram tentando acertar, tem aqueles que erram sem saber que erraram, e tem aqueles que erram porque têm prazer em permanecer no erro. Acharam que o erro é algo normal. Mas eu queria que você, através dessa reflexão que chega ao seu coração, você parasse de olhar para os homens, porque você nunca vai encontrar um homem perfeito. Porque perfeito foi Jesus Cristo, que viveu aqui nesta terra 33 anos e não cometeu nenhum erro. Todos os homens, inclusive os profetas, os reis, os sacerdotes, né, os discípulos, eles erraram, eles cometeram erros. Os cristãos cometem erros. Os filhos de Deus cometem erros. Mas nós cometemos erros e, ao mesmo tempo, nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus para voltar arrependidos para a presença de Deus. Mas ainda assim, se você viver só observando os erros da pessoa, você não vai chegar em lugar nenhum. Essa palavra é a você que foi decepcionado ou está decepcionado com a igreja, com as pessoas que se autodenominam cristãs e que talvez você não tenha visto um bom exemplo nessas pessoas. Essa palavra é para que você olhe agora para aquilo que realmente é eficaz e tem o poder de mudar a sua vida. Talvez você não tenha encontrado uma referência humana, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você pudesse confiar, porque você recebeu decepções na sua vida por parte de pessoas desse ramo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele se importa contigo. Deus se importa com você. Ele está prometendo que ele mesmo vai cuidar das suas ovelhas. E não foi nesse texto apenas que eu li. Um pouco mais abaixo, nos versículos 15 e 16, também o Senhor diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar
diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Qual é o seu problema? Você está enfermo? Você está perdido? Você está desviado? O Senhor quer resgatar você. Ele está dizendo que Ele mesmo vai apacentar você. E é claro, o Senhor vai direcionar você para um pastor para que ele possa cuidar da sua vida. Eu não sou perfeito, mas eu procuro andar correto. Cometo erros. E talvez até algumas pessoas tenham olhado para mim e esperado mais de mim. Bom, eu não vou agradar todas as pessoas. Eu vou agradar ao Senhor. Eu quero me esforçar para isso. Porque Jesus Cristo ele não agradou todas as pessoas. Tem momento que eu vou ser duro. Ignorante não. Duro para exortar, para repreender, mas a mão sempre estendida para socorrer, ajudar. O braço estendido para abraçar e caminhar junto com aquele que quer ser resgatado pelo Senhor. Deus usa a minha vida, usa a vida de outros pastores sérios, servos dele, sérios. E volto a dizer, não sei qual é a sua decepção, não sei qual é a sua situação, mas se você encontra-se perdido, desgarrado, quebrado, ferido, doente, confuso, o Senhor está dizendo que Ele mesmo apacentará as suas ovelhas. Se você é uma ovelha perdida, o Senhor quer que você volte para a presença dEle, volte para o caminho dEle. Eu gostaria também que você pensasse a respeito disso e você não continuasse no caminho torto, não continuasse no caminho perdido, né, que te leva para a perdição maior que a condenação, né, eterna no inferno, mas que você pudesse então se reconciliar com Deus. E se você nunca teve a sua experiência com Deus, eu vou orar nesse momento e que você possa então, em nome de Jesus, encontrar-se no Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai celestial, esta vida que ouve, que assiste esse vídeo, que é tocado pela sua palavra, que está afastado da sua presença, tenha o seu coração quebrantado neste momento e retorne para a sua presença em nome de Jesus, que isso seja imediatamente. Perdoe os seus pecados, sare as feridas, cure o coração magoado, decepcionado com líderes religiosos e que, em nome de Jesus, as pessoas possam fixar os olhos no Senhor, sabendo que em Ti podem confiar o tempo todo. Se alguém não teve uma experiência contigo ainda, como Senhor e Salvador pessoal, peço, revela-te a vida dessas pessoas e que elas possam, em nome de Jesus, ter essa experiência e isso possa resultar na transformação da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É esse meu pedido. Curte, deixa um comentário. Se esse vídeo falou o seu coração em algum momento, encaminha para outras pessoas também. E tão logo tivermos outra reflexão, estaremos aqui compartilhando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.